galerinha do Dinheiro com Conceito! Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. E, gente, esse vídeo pode mudar a sua vida, de verdade mesmo. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como criar e fazer com que as suas metas de final do ano deem certo. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, estamos aqui, né, no final de 2022, né? Alguns dias aí se aproximando para o novo ano. E, gente, como de costume, muitos de nós, né, tendemos a fazer várias metas, várias resoluções, vários desejos para o ano aí que está para se iniciar. Só que o que acontece, gente? A maioria das pessoas, elas não concretizam, elas não realizam essas metas. Na bem da verdade, muitas inclusive esquecem, tá? Então, gente, a minha intenção hoje é passar passos práticos, tá bom? Passos práticos que eu faço, passos que inclusive eu aprendi com as minhas falhas, que vai aí mudar a sua vida. Duas partes, tá bom? Primeira, como criar essas metas e a segunda, como fazer com que elas deem certo. O primeiro passo é revisite o seu passado. Gente, eu sei que pode ser doloroso, pode ser sofrido, pode ser inclusive muito feliz, mas é muito importante para a gente criar novas metas, nós revisitarmos o nosso passado. E de que forma que podemos fazer isso, gente? As formas que eu, Alana, faço eu gosto muito de escrever, eu gosto de olhar fotos ou eu gosto de me silenciar. Por exemplo, o lugar onde eu estou aqui, gente, ele é no meio do mato. E eu sempre tento fazer um exercício parecido. Eu vou pro meio do mato no final do ano, pego 1, 2 dias, onde eu consigo me silenciar. E nessa casa, né, nesse lugar, nesse silêncio, eu consigo, então, ler coisas que eu escrevi, ler as minhas metas, refazer as minhas metas, entende? Eu não tô ali sendo interrompida com coisas que eu tenho para fazer de casa, não preciso, assim, trabalhar de início, é um período muito importante, tá? Então, assim, eu, Alana, gosto de escrever. Entre olhar fotos, depois do silêncio, ali a primeira é escrever. Gente, escrever é libertador. Por quê? Porque quando você escreve, você consegue reacessar determinadas coisas. É uma oportunidade, né, gente, de acessar lembranças, de acessar sentimentos. Isso é muito poderoso. E dica número 2, pessoal, criar uma lista de gratidão. Gente, isso parece clichê, isso parece assim... Mas olha, todas as pessoas de sucesso têm uma lista de gratidão e a gente precisa ter uma lista de gratidão. O meu conselho para você, um pouco diferente de todas de outras pessoas que vão falar de gratidão, é que você que você pegue essa lista de gratidão e revisite ela desde quando você começou. Então não faça uma lista de gratidão só do ano de 2022. Olha os anos passados, olha coisas assim, muito assim, de muitos anos atrás, e só adiciona nessa lista. E releia, releia, releia quantas vezes forem necessárias. Por quê? Gente, porque assim, hoje, o que você seria grato hoje não é algo que você foi grato no passado. Então, talvez hoje você busque por coisas que te dê mais, assim, mais significado para o seu coração, mas já aconteceram muitas coisas no passado que você não lembra, que você talvez, assim, nem lembra o quanto foi importante pra você. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tava lendo, inclusive, no meu diário, né, acessando o meu passado, que uma coisa que eu fiquei muito grata foi quando eu consegui tirar a minha carteira de habilitação na Austrália. Só que, gente, eu tenho minha carteira de habilitação na Austrália já faz 3 anos. Se hoje eu fosse lembrar disso, não teria tanto sentido, não teria mais um motivo por eu ser grata. Mas reler aquilo, lembrar o quanto foi importante, o quanto foi ali árduo pra mim conseguir a minha carteira de habilitação aqui na Austrália, me fez, tipo, pensar. Então eu adiciono as coisas, gente, adiciona de vários anos e releia. Faça esse exercício, porque a importância disso, novamente, é acessar lá no fundinho do seu coração, tá? A terceira dica que eu quero dar pra vocês, gente, depois da lista de gratidão, é uma lista de conquistas. Mesma ideia da lista de gratidão, pega desde quando você começou a escrever. Se você não escreve desde anos passados, começa esse ano. Todas as mínimas conquistas. Gente, escreve como é importante você
se lembrar das coisas que você conquistou, financeiramente falando também. Isso é muito importante para o nosso cérebro, para o nosso eu. A gente tem, assim, aquele sentimento de servir e de estar sendo, assim, premiado por coisas incríveis que você fez, tá bom? Então, por menor que sejam, escreva uma lista de conquistas, tá? E se você tem dificuldade de achar algo que você conquistou esse ano, pergunte para um amigo, pergunte para um parente, pergunte ali para o seu parceiro. Eu tenho certeza que eles vão ajudar você a lembrar. Quarta e última dica para criar uma nova meta, tá? É reacessar as metas do ano anterior. Então, por exemplo, acesse tudo que você se comprometeu a fazer esse ano, né? E se pergunte, tem perguntas muito chaves e que mudam muito a nossa vida, como as do tipo: o que você cumpriu? O que você não cumpriu? Olhar essas metas para você, elas fazem sentido na sua vida, mesmo que você não tenha cumprido? Tem que responder essas perguntas e não fique triste se você olha uma meta e fala assim: não, essa meta não faz mais sentido. Ótimo que ela não faça mais sentido, rasgue e crie outra. Mas é nessa hora, gente, é nesse quarto passo, depois de ter cumprido os 3 anteriores, que nós vamos acessar as metas do ano passado, ver o que cumpriu, o que não cumpriu, e aí a gente começa a criar coisas, a gente começa a pensar em coisas que a gente gostaria para o ano que está para se iniciar, tá bom? Então escreva tudo, tudo que vem na sua cabeça, que traga algum sentimento de felicidade, que faça sentido pro seu coração. Gente, nesse quarto passo, depois que revisitou todas as metas, começa lá a escrever o que você quer para esse ano, tá bom? Muito importante, gente, na criação, quando a gente for escrever uma meta, a gente precisa de detalhes. Gente, a importância do detalhe, ela é gigante. Ela, inclusive, ajuda você mesmo a entender se aquilo é importante para você. Colocar algo muito vago, por exemplo, eu quero uma casa. Gente, isso é muito vago. Isso é absolutamente vago, não vai te levar, inclusive, em lugar nenhum. Você precisa, quando a gente for escrever metas, a gente precisa escrever coisas mais concretas. Eu quero uma casa no país tal, de repente na rua tal. A minha casa precisa ter, sei lá, 4 ou 5 janelas. Ela precisa ser de frente para uma árvore, de frente para uma rua, perto do meu trabalho. Ela vai ser um apartamento, ela vai ser uma casa, ela vai ser uma suíte. O que que ela vai ser? Tá entendendo? Vocês precisam dar detalhes. Então, neste quarto passo, dê muito detalhe. Gente, isso é muito importante, tá? Então, que a gente criou essas metas, tá bom? A gente já sabe mais ou menos as metas. Agora sim é hora de ter certeza que essas metas vão dar certo, tá bom? E qual é a forma? Como a gente faz isso, gente? Vou também separar aqui. Aqui só tem 3 passos, hein? O primeiro passo para ter certeza que a sua meta vai dar certo é olhar todas as metas escritas e priorizar. Qual você vai atingir primeiro? Qual que é a meta mais atingível? Né? Você olha lá na lista, tem essa resposta. Por que que eu tô falando isso? Isso foi inclusive um erro que eu fiz para algumas metas deste ano, tá? Quando a gente tem muitas metas, a gente quer realizar várias coisas, mas a gente não foca o tempo que a gente precisa naquilo, o ano passa a gente não cumpriu nem essa, nem a outra, nem aquela. Então, gente, priorizar. Pega lá da lista, pode, de que forma, inclusive, que você prioriza, tá? E outra dica, você pode ver as que são mais fáceis, relativamente mais fáceis de você priorizar, ou para algumas pessoas gostam, inclusive, de começar pelas mais difíceis, tá bom? Mas quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que pensar, assim, na quantidade de tempo que talvez precisamos. É muito tempo? É pouco tempo? Eu preciso de recursos financeiros, isso é muito importante. Então, pega lá na lista e separa. Pega 2 ou 3 que você acha que você consiga ali dar um foco total. Gente, é muito importante focar, assim, ó, todo o seu tempo livre e não livre em uma das suas metas. Isso vai ajudar você a cumpri-las muito mais rápido, acredita em mim, tá? Segunda dica para essas metas darem certo, olhar a sua situação atual. Então, quando eu falo de olhar a situação, a gente tem que trazer para o financeiro mesmo, porque precisamos de recursos financeiros para alcançar sonhos, tá bom? Então, a gente precisa olhar a nossa situação mesmo, quanto que eu ganho, quanto que de repente que o seu parceiro, o seu marido ganha, quanto que desse dinheiro hoje, quanto que custa, né, o seu estilo de vida, o que você tem guardado, né, todos os meses, ou se você não tem guardado, se você é uma pessoa com dívidas.
Essa análise precisa ser profunda. E por que eu falo isso? Porque é só dessa análise da sua vida que você vai conseguir alocar recursos financeiros para essa meta dar certo. E além de alocar recursos financeiros, às vezes mudanças de hábitos precisam ser pensadas e reestruturadas nesse segundo passo, tá bom? Porque só assim, gente, só assim que você vai conseguir atingir a sua meta, tá? Gente, terceira e última dica, tá bom? É mão na massa. Teve a lista, priorizou, entendeu a situação no momento? Onde você vai mexer os seus pauzinhos para que aquela meta dê certo? Onde você vai então mudar? Aonde você vai então fazer? E quanto mais cedo você se planejar, ótima época do ano essa época. Quanto mais rápido então você se planejar, mais rápido você vai cumprir no ano que tá seguinte. Eu vou dar agora um exemplo rapidinho de duas metas, uma que dá certo e a outra que não dá certo, tá? Então vamos aqui, gente, um exemplo de uma meta que não dá certo. Por exemplo, eu quero treinar 50 vezes no ano. Apesar de você ter colocado um número, que é algo muito bom, você ter colocado um ano, você até se limitou num tempo, essa meta ainda tá muito vaga. Por que que tá vaga? Porque você não deu os dias que você vai treinar, por exemplo, nesse ano. Você não considerou talvez algum tipo de imprevisto que vá acontecer. Vai ter épocas do ano talvez que você trabalhe mais, que você trabalhe menos, que você esteja de férias. Tem que ter esse pensamento. Um pensamento, esse planejamento de tudo que pode acontecer no ano que você pode controlar. Gente, agora um exemplo de uma meta que pode dar certo, que vai dar certo cumprindo todas essas coisas que a gente aqui vem falando, tá bom? Por exemplo, vamos supor que você, né, viu a Copa como eu vi, ficou super feliz e queira colocar como uma meta, gente, ir para a Copa lá daqui 4 anos, de 2026. Então, como essa meta tem mais chances de dar certo? Bom, então, olha só, para eu viajar para a Copa de 2026, eu analisei a minha situação atual e eu sei que eu tenho 4 anos para se planejar. Ótimo, legal. Só que se a Copa de 2026 ela vai ser lá para junho, julho, né? Eu coloquei então como um prazo essa meta completa. Em vez de junho, julho, eu quero mais cedo, eu quero lá para janeiro de 2026. Então, analisando a minha situação atual, vamos supor que eu consiga aguardar, vamos supor que eu fiz as pesquisas, eu entendi quanto que essa meta custa, tudo começa agora, gente. Eu tô colocando só números redondos, vamos supor que para você viajar, né, para a Copa custe seus 10 mil dólares. E então você tem essa noção, essa é uma meta então atingível, porque você já tem um preço. Agora, analisando a minha situação atual e o número de meses que eu tenho para 4 anos, né, que são 48 meses, eu olhei e eu pensei, bom, se eu então deixar de gastar, sei lá, num café ou num outro, ou se eu mudar um pouquinho meu estilo de vida, ou eu já guardo dinheiro, mas esse dinheiro eu vou passar a guardar focado para essa meta, eu vou conseguir guardar, por exemplo, o valor de 208 dólares por mês. Assim, no final de 48 meses, no dia 1º de janeiro de 2026, gente, é muito importante você colocar datas. Então, eu vou ter chegado no montante, sei lá, de 10 mil dólares, e então eu consigo viajar para a Copa com tudo pago, tudo bonitinho, tudo planejado. Vocês conseguem ver como a gente mensura as coisas com mais atingível e é meio que certo que isso vai acontecer, porque olha o tanto de tempo que você está se planejando. Pensa nisso, tá, pessoal? Pensa nisso. E, gente, uma dica bônus que eu quero só deixar aqui para vocês antes de você ir. Algo muito importante para esses sonhos mais assim selvagens, eu gosto de falar, né? Mais assim audaciosos que nós temos. Escreva uma carta para o seu eu do futuro. Isso é algo revolucionário, isso é algo assim maravilhoso, é o melhor presente que você pode dar para você. Todas essas metas que talvez demorem um pouco mais para você cumprir, de repente vai 4 anos para uma Copa, ou você tem um sonho aí de comprar sua casa, ou de repente de viver de renda passiva, por exemplo. O que você faz? Você escreve uma carta para você, tipo algo assim, querida Alana,
Então, sou a Lana hoje, em 2022, escrevendo a carta para essa Lana daqui a 5 anos. Escreva, gente, coloque lá todos os sentimentos maravilhosos e toda a luta que você vai ter que passar daqui para frente para você conseguir chegar naquela meta. E então, quando você pega essa carta, você lê, você vai falar, poxa, é sobre isso mesmo, isso faz muito sentido para mim. Imagina então você conseguir ler essa carta, gente, daqui 4, 5 anos, o quão mais grato, o quão mais conquistado você vai se sentir, gente. E a vida é sobre isso. É sobre a gente criar os nossos momentos de felicidade, sabe, gente? A gente aprender com os nossos momentos de tristeza e tentar ressignificar a nossa vida o máximo que a gente possa, tá bom? E, gente, tá aí. Essa é a minha contribuição aqui para esse ano que está se encerrando. Espero que tenha sido um ano bom para todos vocês, para a família de vocês. Um beijo pra vocês e me aguardem, gente. Estamos aí com bastante planejamento pros vídeos no YouTube e vão tão que tão, tá bom? Beijo pra vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!